Hello! Estamos aqui para o Esquenta da Live sobre comportamento e propósito. E o Instagram, que hoje teve mudanças, não temos mais likes, ele está informando aos meus seguidores que a gente vai começar. Oiê, Giz, Val, boa noite. Oi, Rafa. Ô, Rafa, fica atento aí, vou ficar na sua. Se a conexão cair, se der alguma coisa aí, você me avisa. Oi, Rê, querida. Rê, você também, fica atenta aí, hein? Boa noite, tá frio aí, Val? E aí, não tava conseguindo? Então, hoje a gente... Bom, para quem tá chegando, né? Para quem nunca assistiu uma live minha, a gente começa às 8h07 fazendo esse esquento, o Instagram vai avisando aí quem tá chegando, né? Que a gente tá no ar, as pessoas se programaram e 8h10 a gente começa. Então, Pamela tá aí também, Silvia querida, minha professora de escrita. Ei, Silvia, saudade, adorava fazer aula de escrita com ela. Paisagens da memória. Quem quiser treinar a escrita, escrever, Silvia Camossa tá aqui hoje e, nossa, é maravilhoso. É uma grande escrita terapia o curso da Silvia. Pessoal, boa noite. Quanta gente nova tem hoje, hein? Essa live de hoje eu vi que muita gente ativou, porque eu vou te contar, viu? Essa coisa de propósito. Ah, já que vocês estão aí, se vocês apertarem o coraçãozinho aqui de baixo, ó, que fica aqui, bem no fundinho, ficar apertando bastante coração, o Instagram avisa para mais pessoas que a gente tá ao vivo. Aí o rostinho vai entrando aí no Insta das pessoas. Eba, yes, é isso aí. Maiara, tudo bem, querida? Que bom te ver por aqui. Rê chegou também, Caroline. Deixa eu perguntar aqui, já são 8h10? São 8h10 já? Ó, pessoal, eu gostaria também que, se vocês tiverem vontade, vão colocando aí as perguntas que vocês tenham, né? Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer aí da minha explicação, ou sobre propósito, ou sobre comportamento, vão aí escrevendo nos comentários. O Ale vai depois me falar no final. Então, já são 8h10? Vamos lá. Então, partiu propósito. E eu vou te falar, viu? Eita palavrinha difícil que entrou na vida das pessoas e causou muita confusão. Hoje em dia eu atendo muita gente chega no consultório querendo descobrir o seu propósito, querendo encontrar um sentido, meio angustiado, meio triste, meio cabisbaixo, porque não consegue descobrir, não sabe o que quer. Aliás, essa é uma questão. As pessoas sabem muito mais aquilo que elas não querem do que aquilo que elas querem. E aí, muitas delas procuram aí alguma ajuda para descobrir, né, o propósito, o que faz sentido, o que é importante, o objetivo. Vou te falar que nos meus atendimentos de coaching, a parte mais difícil de todas, disparado, é discriminar, né, especificar o objetivo da pessoa. Louco isso, né? Poucas pessoas sabem aquilo que elas querem. Mas vamos lá, o que é essa coisa de propósito, né? Como é que a gente vai achar o nosso propósito? E aí, o propósito, ele tem, né? Ele traz junto com ele uma ânsia, né? Por satisfação, por realização. As pessoas têm a impressão de que, se elas sabem o propósito delas, né? Se elas viverem baseadas pelo propósito delas, elas vão encontrar satisfação, sentido na vida, elas vão se realizar. Mas isso não é fácil e eu vou aqui dar umas dicas, não só para a gente encontrar
né, o nosso propósito, como eu vou tentar desmistificar, né, tirar um pouco dessa ideia romântica que a grande maioria das pessoas tem sobre o propósito. Eu vou começar falando de uma história para contextualizar aqui a nossa live. Então é o seguinte, desde que o homem é homem, ele precisa trabalhar, né? O trabalho, ele vai garantir a nossa sobrevivência, e hoje mais do que nunca, né? Antigamente a gente falava que precisava matar um leão por dia, mas hoje o que a gente precisa mesmo é pagar um boleto por dia. E aí a história do propósito começa a complicar. Vamos voltar um pouco para trás. Nem sempre o trabalho foi relacionado, né, com prazer, com satisfação. Antigamente as pessoas trabalhavam porque era isso que elas tinham que fazer e o trabalho não entrava diretamente na vida delas. Elas chegavam na empresa, que às vezes duravam 50 anos nessa empresa, chegavam às 8 da manhã, saíam lá às 6 da tarde, batiam seu cartão. Chegavam em casa, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, o chefe não ligava, tá bom, você pensava ali um pouquinho, mas o seu trabalho tinha um período, ele acabava naquele período, né? O trabalho não entrava na sua vida, como entra hoje. Hoje a história é bem diferente. Antes, o propósito, lógico que ele sempre existiu, mas as pessoas buscavam seus propósitos em outros lugares, né? E não só através da sua atividade. E o que aconteceu? O trabalho, né? A nossa relação com o trabalho, ela mudou muito nesses tempos, né, que a gente vive. Então, a gente vai dormir, a última coisa que a gente faz é de fato pensar no trabalho, quando não acorda pela madrugada para também pensar no trabalho, né? A gente tá toda hora preocupado com a nossa atividade. E isso gerou aí uma série de efeitos na nossa vida, né? Ansiedade, angústia, depressão, burnout. Eu atendo várias pessoas com vários desses sintomas, né, por conta do ritmo do trabalho, né? Às vezes 9 horas da noite, ainda tá na hora de trabalhar. E apesar aí, né, das empresas falarem, não, o trabalho é de 12 horas, né, 6 horas acaba, se você sai às 6 horas do trabalho, você é mal visto. Quando não, você é punido, até porque você tem que dar hoje 150%. Porque hoje a sobrevivência não está só no trabalho, mas ela está no quanto você está investindo naquilo, né? Enquanto você está investindo em você, na sua performance. Competitividade tão acirrada hoje. Se você não dá os 150%, você já corre o risco de ser ali eliminado. E o boleto fica como? Diz aí, né? Então, o cenário mudou muito, né? Hoje o trabalho, ele se funde na nossa vida pessoal. E essa fusão, ela não só causa, né, esses efeitos no nosso organismo, como ela acaba trazendo efeitos para toda a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida familiar. Quando o trabalho não tá bom, a vida em casa também não tá boa, né? A nossa relação com os nossos filhos não tá boa, a nossa relação com o nosso organismo não tá boa, né? Então, pelas minhas pesquisas aí, né, quando eu tô falando aí com as pessoas, eu acabo chegando numa conclusão de que, muito provavelmente, pelo trabalho ter tomado esse espaço na vida das pessoas, né, tomado tanta coisa, tanta conta da nossa vida, ele começou a se relacionar com felicidade e satisfação. Porque se a gente passa mais de 14 horas trabalhando, ou pelo menos pensando nisso, eu, no mínimo, tenho que estar feliz ali. O trabalho se tornou um modo com que eu busque
realização e satisfação, né? O salário, ele não me satisfaz mais. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso usar as minhas habilidades, né? Eu preciso buscar essa satisfação, chegar em casa com aquela sensação de dever cumprido, né? E então a gente vai vendo, né, que uma coisa foi entrando aí na vida da outra, e aí eu vou te dizer, esse novelo a gente não vai conseguir destrinchar, assim. Então, de repente, entra a história, né, do propósito. Porque você imagina, se você passa um tanto da tua vida dormindo e a maior parte da tua vida que você está acordado trabalhando, imagina se você achar um saco esse trabalho, né? Você vai estar ali sob um controle aversivo tremendo, né? E com o único objetivo de realizar uma tarefa, porque você tem essa responsabilidade. Mas imagina você fazer isso durante aí um ano. Como é que você acaba durante esse ano? Que resultado isso dá? O resultado é que é isso, a gente vai ficando doente, né? Vai ficando aí com ansiedade e vai perdendo o sentido, né? De repente você para e fala: caraca, que sentido a minha vida tem? Eu não fico com a minha família, eu não dou atenção para os meus filhos, eu não faço o que eu gosto, o salário mal dá para eu pagar os boletos. O que eu tô fazendo? Aqui, gente, a gente vai ter um enrosco. Que enrosco, né? Primeiro, que nem todas as pessoas vão poder parar as suas vidas para pensar no propósito, naquilo que faz sentido. Porque elas são responsáveis por uma família, né? Porque elas têm que fazer aquilo que tem que ser feito, né? E não necessariamente aquilo que tem que ser feito dá prazer para elas, né? E o outro ponto é que mesmo que você faça aquilo que você gosta muito, não cabe todo mundo no mercado de trabalho. E você acaba entrando no ciclo da competitividade de novo, né? Hoje em dia, principalmente, muitas pessoas resolveram pensar nos seus propósitos, né? E resolveram trabalhar com o que gostam, usando as suas habilidades. Super legal, nada contra. Aliás, é isso que a gente estimula, né? Busca aí o que você faz, porque se você fizer bem, né, você tem aí uma vantagem competitiva. Mas muita gente busca a mesma coisa, e quando muita gente busca a mesma coisa, o mercado, né, parece que se encolhe, e aí você volta no ciclo de competitividade, boleto para pagar. Então, para eu ficar melhor, eu tenho que treinar mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que deixar de sair, eu tenho que deixar de viajar, eu tenho que deixar de comprar um carro, para que eu possa concorrer com as outras pessoas que também estão nessa jornada, né? Que também estão nessa corrida. Então a gente está a todo tempo com a pressão de ser melhor, de fazer mais, de fazer o que gosta, de encontrar o sentido, de dar conta da família. Cara, e a gente parece que tá numa baita de uma panela de pressão com fogo alto, e uma hora, caraca, parece que a gente vai explodir, mesmo que a gente faça aquilo que a gente gosta. Que coisa louca, né? Pois é. E no fim das contas, tem boleto, né? E às vezes não dá para você fazer o que você gosta, não dá para você viver baseado no teu propósito, naquilo que é importante para você. E aí você arruma um emprego que não é o que você gosta, mas que paga o teu boleto, você fica infeliz porque você não tá ali fazendo, né, o teu potencial, a tua atividade, e aí começa a contaminar toda a tua vida. Como é que a gente resolve isso, né? Chega uma hora, como eu disse, algumas pessoas vão poder parar, reavaliar a vida,
vir no meu consultório e me fazer essa pergunta: Alda, precisava fazer um coaching porque agora eu tenho um objetivo e eu quero fazer uma coisa que me faz sentido, porque esse trabalho ele não me faz bem, né? Eu não me identifico com ele. E aí, beleza, a gente inicia aí uma jornada, né? Um processo de coaching, de autoconhecimento, mas nem todo mundo pode fazer isso, né? Esse é um problema na vida das pessoas, né? E muitas vezes a gente fica até pressionado porque está vivendo uma vida sem sentido. Oi, hello, entendeu? A minha vida não tem sentido, mas eu tenho aí uma responsabilidade, né? Então, não necessariamente essa coisa do propósito, né? Eu não queria um dos meus objetivos hoje é que a gente pare de romantizar essa história do propósito, porque não necessariamente a gente precisa usar o nosso propósito na nossa atividade profissional, porque simplesmente não dá. Simplesmente, mas eu posso usar o meu propósito, aquilo que é importante para minha vida, aquilo que me faz sentido em outros momentos, né? E mais uma coisa, eu sempre vou botando aí os assuntos, né? Eu treino aqui, boto tudo numa ordenzinha, mas vou encavalando, tudo bem, né? Ao vivo é fogo, viu? E mais uma coisa. Agora até esqueci o que eu ia falar. Mas, bom, então vou aqui no roteiro. Então às vezes a gente fica pressionado porque a gente escuta que tem que fazer sentido na vida e caraca, como é que eu acho essa história? Tá bom, preciso achar meu propósito, meu sentido. Aí eu sento lá e falo, caraca, qual é meu propósito? Cara, aí você arruma outra angústia, você não consegue sair do lugar. Aí você vai pro YouTube, o sentido da vida. Aí vem o cara falando, não, eu consegui achar o meu propósito, porque hoje eu tô na África cuidando de crianças. O propósito do outro, ele foi pro Nepal, né, escalou o monte. Aí quando ele desceu, ele sabia qual era o sentido da vida dele. Cara, e se não rola de você ir pro Nepal? E se não dá para você ir pra África? Eu também ia amar passar lá um tempo cuidando daquelas crianças, mas, né, a história do propósito não pode estar desconectada da tua vida real. A gente tem muitos desejos, muitas vontades e quem sabe um dia a gente pode realizar isso. Mas a gente não pode pegar esse propósito e ir para o mundo da fantasia, né? Na hora que a gente vai para o mundo da fantasia, a gente se perde completamente e aí não vai encontrar propósito de jeito nenhum, entendeu? Então, já tô dando toquezinho aqui. Eu vou falar direitinho, passo a passo, mas ó... Já fique esperto aí, né? Que uma coisa é importante: conecte-se à sua vida. A gente tem que se agarrar à nossa circunstância, ao que é real, ao que é possível, ao que cabe, aos recursos que a gente tem, porque só assim a gente vai poder fazer o pulo do gato. Caramba, aquilo é o que me faz sentido, aquilo é o que é importante para minha vida. O que eu preciso então para chegar lá? E aí eu tenho um objetivo, eu posso fazer um plano que pode ser que não seja esse ano, mas pode ser que seja o ano que vem, né? E aí o meu propósito, ele não saiu da minha vida, ele tá planejado nela, eu tô pensando nele, né? Mas eu tenho que estar conectado à minha vida. A maioria das pessoas não conseguem encontrar o seu propósito porque elas desconectam, né? Muitos pais vêm me pedir orientação ou muitos jovens vêm me pedir orientação e aí eu falo, bom, vai fazer uma pesquisa daquilo que você quer, daquilo que você gosta, dos seus interesses, mas vamos ver se isso cabe dentro da tua vida. Você tem grana para fazer uma universidade fora? Será que você precisa trabalhar para ajudar a tua família? Como é que é? Né? E aí, com isso que você quer fazer biologia, o que você vai fazer com isso lá adiante?
O que a gente faz numa orientação dessas é sempre trazer clareza e trazer a realidade da pessoa junto, né? Vocês estão ouvindo a moto, né? Mas o som tá bom? Porque, ó, tô chique demais, tô com um microfone, entendeu? Mas até é bom, porque eu vou tomar uma água. E aí eu queria te contextualizar com essa história do trabalho. Então, relação do trabalho mudou, o trabalho entrou na vida pessoal e a gente começou a pirar nessa história de que então agora eu tenho que fazer uma coisa que dê sentido na minha vida, que dê prazer, que seja importante. Não é bem assim, beleza? Vamos lá para outra parte agora. Algumas linhas da psicologia, e eu vejo muito isso aqui no Instagram, vejo muito isso no Pinterest, por exemplo, de algumas linhas que sim, são linhas que a gente chama de mentalistas, né? E que elas vão fazer um convite para você e buscar o teu propósito dentro de você, no teu eu, em si mesmado, né? Que vão falar agora, você fica lá, né? Vai buscar o autoconhecimento, olha para dentro, para tua essência. Eu, Alda, vou te fazer um convite oposto a esse. Vou te convidar para olhar para fora, porque essa é a base do meu entendimento, né? Eu não consigo entender o homem desconectado de um ambiente, né? Primeiro ponto, você não tá sozinho, solto na galáxia, né? Você faz parte de um contexto, de uma vida, de relações com as pessoas, de um endereço, de um momento histórico, né? Então, a gente tem que olhar para nós e para esse contexto, né? Você não é você sozinho, você é o seu ambiente. Eu não sou a Alda Marmo sozinha, eu sou a Alda, eu sou o meu marido Ale, eu sou o meu filho Luco, meu filho Tiago, eu sou a Arê. Eu não posso de repente olhar para eles amanhã e falar, então galera, agora me bateu uma vontade de fazer um sabático, então já que tá verão, acho que eu vou passar esse restinho de julho na Grécia, beleza? Um beijo. Pô, esqueci aqui do Boninho e do DJ, não posso esquecer deles. Toda vez que eu vou viajar agora eu fico pensando, pô, eles podem ir, não podem? A gente é amarrado. A gente tá, né, a gente tem amarras na nossa vida. Então a gente não pode olhar só pra gente. A gente tem que olhar pra nossa vida, pra nossa relação. E pra gente buscar o nosso propósito, pra gente saber o que é importante na nossa vida, a gente tem que ir atrás da nossa história. A gente não tem que ficar amarrado lá não, porque como vocês vão ver, eu tenho um segredo para falar aí sobre propósito, mas por um tempo, né, para fazer essa investigação, a gente tem que olhar um pouco para trás. Vamos para o aulão, porque eu sei, comecei a falar aqui já umas coisas, mas antes eu tenho que contar para vocês como funciona o comportamento humano. Sabendo um pouco sobre isso, sobre como é que se dá o teu comportamento, vai ficar muito mais fácil para você ir buscar de maneira mais correta, ou pelo menos da maneira que, a meu ver, é a que dá resultado, qual é o teu propósito, né? Qual é o que é importante na tua vida. Então vamos lá. Comportamento. E olha, o que eu vou dizer aqui não se trata de achismo, não é o bom senso, não é psicologia, entendeu? Isso que eu vou te contar aqui é ciência, ciência da análise experimental do comportamento. Para algumas pessoas que já viram algumas lives minhas, eu já falei isso, mas vou falar de novo porque isso não é fácil. Então, quer você goste ou não, é assim que se dá, né? Quando a gente tem uma informação científica, a gente tem um fato, a gente não está criando uma hipótese. E os fatos são os seguintes. Primeiro, o comportamento, ele é aprendido. Quando a gente nasce, a gente começa a aprender a se relacionar no mundo, né? Quem tá ali à nossa volta vai mostrando pra gente, então, como a gente deve ou não agir. Então, grande parte do nosso comportamento é aprendido. A gente chama esse comportamento de operante, porque ele opera no mundo e o mundo opera sobre nós, né? Então, eu tô aqui falando hoje para vocês,
vocês são o meu ambiente, vocês são o meu mundo. Então eu tô vendo aqui, sei lá, a pessoa dá aí um like ou fala, Alda, eu tô te escutando, eu continuo a falar. É uma troca. O comportamento, ele é uma relação. Eu não me comporto sozinha, né? O meu comportamento, ele tá sempre relacionado ao contexto em que eu vivo, né? Então eu vou aprendendo a me relacionar em diferentes ambientes. Então, na igreja eu me comporto de um jeito, se eu tô na balada eu me comporto de outro, né? Quando eu tô aqui nos stories é uma coisa, quando eu tô falando com meu filho é outra. Eu vou aprendendo diferentes modos de agir no mundo, eu e vocês, né? Então, isso é uma coisa importante. Como que a gente aprende? A gente aprende através das consequências. Então, eu tô aqui hoje, né, falando com vocês, porque vocês estão aí me escutando, né? Eu faço coisas e continuo fazendo porque eu produzo consequências no meu mundo, né? Eu cumprimento você, você me cumprimenta, amanhã eu volto a te cumprimentar, porque eu sei que quando eu falo com você, você fala comigo. Se eu falar com você e você parar de falar comigo, eu paro de falar com você também, né? Então, o comportamento humano, né, a gente vai selecionando o que é bom e o que é ruim a partir das consequências que a gente produz. Oi, Fê, Fê chegou. Então, Fê chegou, eu digo oi pra ela volta, ela me fala um oi. É assim, a gente vai fazendo trocas. E essas trocas vão constituindo a nossa vida, né? Outro ponto. De um jeito ou de outro, a gente aprende a funcionar no mundo. Nem todo comportamento funciona do jeito adequado, né? Então, eu recebo um monte de clientes, por exemplo, que os filhos desrespeitam o pai. Esse é um comportamento inadequado, mas ele continua se comportando desse jeito. Por quê? Porque dá para ele se comportar assim. Porque não leva bronca, não perde nada, os pais ficam com medo de que, né, que a pessoa faça isso, faça aquilo, e aí alivia, e o comportamento do filho, então, continua sendo um comportamento aí que a gente chama de inadequado, que não funciona muito bem, né? Mas o nosso comportamento, a gente funciona no mundo. Todo comportamento nosso tem uma causa, né? A gente faz por causa, né? Eu, quarta-feira, venho aqui, faço uma live porque eu quero ensinar para vocês, porque eu quero me relacionar com vocês. Então, tudo que eu faço tem uma causa, uma direção e uma finalidade, né? Então, eu tomo banho, eu escovo os dentes, eu cumprimento as pessoas, porque eu tenho uma finalidade de ser simpática, né? Eu faço coisas, eu tô aqui fazendo tudo isso, preparando coisas, porque tem uma direção, um objetivo, eu quero ir pra frente, eu quero crescer, eu quero falar com muitas pessoas, né? Então, todo comportamento que a gente tem uma causa. Não necessariamente a gente tem consciência das causas do nosso comportamento. Por isso, muitas vezes, quando a gente não tá funcionando muito bem, quando dá merda na nossa vida e a gente tá naquela confusão, né? Puta, o que eu faço da vida? Aí eu vou e procuro aí um terapeuta, né? Que me ajude a entender, a ver melhor o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo que tá dando ruim. Eu não sei, não consigo ver direito. E a gente pede ajuda, né? Para um profissional, para um amigo, para que a gente possa ver melhor e entender as causas, né? Por que a gente está funcionando deste jeito e não de outro, né? Muitas vezes também a gente sabe qual é o funcionamento adequado, o que a gente tem que fazer e a gente não consegue fazer, né? Esse é papo para outra live. Mesmo assim, vou dar aqui um bônus, que é toda vez, todo comportamento que a gente tem, mesmo com resultados ruins, a gente tem ganhos secundários nele, né? Se a gente tem um hábito, esse hábito, mesmo que não seja bom, ele continua se dando ao longo do tempo, é porque há ganhos,
né? Então, eu não vou na academia, vou ficando gordinha, mas tudo bem, né? Pelo menos eu fiquei em casa, eu descansei, né? Fumar também, você continua fumando, porque você não tem câncer no dia seguinte, né? Isso vai ser lá a longo prazo. Então, hoje você fuma porque está nervoso, né? Porque te acalma. Então, todo comportamento que não funciona muito bem tem aí ganhos secundários. A gente faz uma live um dia desses sobre isso. Bom, pra gente entender, esse é bom, hein, gente, esse ponto aqui. Pra gente entender o comportamento de alguém, a gente nunca pode olhar só pra pessoa. Por que essa pessoa fez isso? Porque ela estava brava? Porque ela é irritada? Porque ela tem essa doença? Porque tal coisa aconteceu? A gente tem que olhar para a relação dessa pessoa com o ambiente. Por que essa pessoa ficou brava? O que deflagrou esta raiva? O que aconteceu antes que fez com que essa pessoa fizesse e sentisse isso? Se a gente não faz esse link, a gente vai olhar para o lugar errado e vai achar causas que não fazem sentido. Isso tá claro? Dá um ok aí, só para eu saber. Então, quando a gente quer entender o que alguém faz, a gente tem que olhar para a pessoa e para o contexto dela. O que aconteceu antes dela fazer e o que aconteceu depois, né? Porque o que acontece depois são as consequências. Se as consequências foram ok, se eu gritei e meu filho parou de me responder, aumenta a chance de eu gritar com ele de novo no futuro, né? Porque gritar foi selecionado para o meu repertório como algo que funciona. Tá vendo os nomes? Comportamento que funciona, a causa de eu me comportar. Buenas, já falei que é uma relação e a gente não pode buscar as causas desse comportamento dentro da gente, mas sempre na relação com o ambiente. Como é que a gente aprende? Vou dar aqui um exemplo. A gente aprende através de reforço, punição e regras, basicamente, tá? Hoje estamos aqui na aula 1, né? Não dá para eu ser tão profundo aqui hoje. Mas vou pegar um exemplo. Então, a gente é reforçado quando a gente faz algo bom, bacana, que bom que você fez isso, é assim mesmo que você faz, né? Então, se eu como toda a comida, eu ganho a sobremesa, né? Então, eu passo a me comportar, eu passo a fazer, ter uma atividade, porque eu quero aquele reforço, né? Comer a sobremesa. Eu também como toda a comida para me afastar da bronca da minha mãe, né? Porque se eu não comer toda a comida, ela vai encher o meu saco, ela vai falar um monte, vai me obrigar a comer o que eu não quero. Então, às vezes, eu também faço para me afastar daquilo que é aversivo. E a gente é punido quando faz alguma coisa e porque você fez isso, isso não tá certo, você não estudou, tirou nota ruim na prova, né? Então vai ficar de castigo, então eu sou punida. É assim que funciona, né? A nossa aprendizagem. E essas aprendizagens, elas são as que vão constituindo a nossa história de vida, o nosso eu, né? Através daquilo que a gente faz e através daquilo que a gente sente, a gente vai se constituindo. Então, é a partir daí que a gente cria os nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos desejos. É aí que se estabelecem as nossas faltas, né? E o que importa e o que não importa na nossa vida também vai estar aí. Então não faz sentido nenhum eu ficar aqui olhando para mim mesma e não olhar para a história da minha vida para buscar as respostas que eu preciso, principalmente porque que eu sinto prazer por uma coisa, por que eu desejo alguma coisa, né? Isso tudo tá lá na nossa história, é só a gente buscar e saber buscar isso. Então, se a gente quer aprender sobre nós mesmos, né, é para lá que a gente tem que ir, para investigar, analisar a nossa relação com o mundo, né? A nossa relação
com as outras pessoas, com as situações que a gente viveu, com as experiências que a gente teve. É lá que estão as nossas respostas, lá que a gente vai encontrar aquilo que hoje faz ou não sentido para nós, né? É lá que a gente vai buscar aquilo que é de fato importante, aquilo que realmente importa. Então vamos lá. Já falei isso, já falei aquilo. Então, uma das coisas muito importantes para a gente entender sobre o nosso propósito é entender as causas do nosso... entender as causas do nosso comportamento, né? Por que que a gente faz o que faz? Por que que a gente sente ou não sente isso que a gente está sentindo? Pera, não tá bom, viu? Vou deixar assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou repetir mais uma vez. A causa do seu comportamento, o porquê você faz do jeito que você está fazendo, está na sua história. E é para lá que você tem que olhar. Não é para frente, não é para dentro, não é por que você está sentindo isso. Você tem que olhar por que que aquilo foi parar ali, o que que aconteceu. Você tem que fazer as perguntas certas. O que que aconteceu para eu me sentir assim? Né? E eu me sinto assim hoje, o que que tem na minha história? Por que que eu me arrepio quando alguém grita comigo? Né? Será que seu pai... né? Será que gritava e você ficava muito nervosa e hoje você fica nervosa mesmo sem a presença do teu pai ali? Então é ali que a gente vai encontrar as nossas respostas. Tipo CSI. Quem já assistiu CSI? Esses programas, né, de investigação, o que que os caras fazem? Eles vão investigar o passado, vão olhar para trás, vão tentar reconstituir a história de trás para frente, vão buscar falar com pessoas, vão voltar nos lugares, vão buscar pistas para saber o que que aconteceu, por que que aquela pessoa fez o que fez. E eles encontram, né? A gente tem que fazer a mesma coisa. Quando a gente sabe, agora esse pedaço é bom. Quando a gente descobre, quando a gente vai na nossa história e começa a entender as causas do nosso comportamento, a descrever, olha, eu fiz isso porque quando eu vou conversar aqui com o Ale, dar uma bronca nele, ou a gente vai fazer DR, ele fala, porque você falou assim comigo? Eu falo, eu falei assim com você porque antes você fez aquilo ali, entendeu? Então, quando você fez aquilo ali, eu fiquei com raiva e falei assim com você. E aí a gente vai aumentando, né, buscando aí as causas do porquê que a gente se comportou. Quando a gente consegue descrever aquilo que a gente faz, por que que eu fiz tal coisa e por que que eu senti tal coisa, o que que eu digo? É aí que a gente tem consciência a respeito da gente. É aí que eu me conscientizo, né? Quando eu sei os porquês, quando eu sei explicar por que que eu fiz e por que que eu sinto, eu digo que eu tenho consciência. Quanto mais consciência eu tenho a respeito de mim, mais controle e poder eu tenho sobre o meu ambiente. Porque aí eu sei a meu respeito, eu sei o que importa, eu sei como eu vou reagir, né? Eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que respirar, eu tenho que dar um tempo. E quando eu tenho mais controle sobre o meu organismo, eu consigo agir melhor no meu ambiente. E aí eu tenho melhores resultados, né? Porque lembra que é troca? Se eu ajo melhor no meu ambiente, o ambiente também age melhor comigo, né? E aí eu vou tendo uma vida mais saudável. Então, ter consciência é saber, ter consciência a respeito de si mesmo é a gente conseguir relatar, falar a respeito das causas e do nosso funcionamento. E a gente vai aprender isso olhando para a nossa vida em conexão, né, em contato com a nossa história real, com aquilo que está acontecendo hoje. Né? Quando isso acontece, eu digo que eu tenho, então, consciência.
E tendo consciência a respeito da gente, a gente começa a entender o que faz sentido, o que é importante, né? Por que que eu gosto tanto de ajudar as pessoas? Ah, porque um dia eu acordei assim, ah, porque eu fiz psicologia. Não, isso tá na história da minha vida. Eu provavelmente fui reforçada, fui elogiada, e aí eu fui gostando, e aí eu fui desenvolvendo maneiras de falar com as pessoas, e aí isso se tornou uma habilidade. Enfim, isso tá na minha história. E aquilo que vocês gostam e aquilo que é importante também tá na tua história. E aí, quando a gente dá sentido e, né, descobre o sentido e sabe o que é importante, a gente pode então começar a formatar o nosso propósito. Eu quero fazer isso porque para mim isso importa, porque isso me faz bem. Então eu tenho um propósito de vida, né? A pessoa que tem consciência então dos seus comportamentos, ela vai ter mais controle, né, sobre o seu comportamento, sobre o seu ambiente, e ela vai conseguir construir melhor, formatar melhor, desenvolver o propósito da vida dela. Por isso, eu preciso dar uma de CSI, né? E aí eu vou ter mais clareza para poder falar, eu vivo por isso, eu quero isso para minha vida. Então, parte 2, vamos para o propósito, né? Vamos lá. O que isso tudo que eu tô falando, por que eu acho que eu tive que falar para vocês sobre o comportamento humano, para que vocês pudessem encontrar melhor e fazer uma busca mais efetiva sobre o propósito. Porque se você não sabe que o teu comportamento é uma relação, que a causa dele tá na tua história, que você tem que ver o antes e o depois, que o teu comportamento produz consequências no mundo, você não vai conseguir encontrar e fazer essa análise, essa investigação de uma maneira eficaz e que de fato gere resultados, né? Então vamos lá. De fato, né? As pessoas compraram essa onda de que precisa ter propósito, de que precisa ter uma vida com sentido. Já dei uma falada disso aí no começo, né? Já falei que não quero romantizar essa história do propósito, porque ele tem que estar conectado com a nossa vida real e às vezes não dá, né? Não rola, porque tem boleto para pagar, porque tem filho para criar, porque tem que fazer o que tem que ser feito. E isso é muito importante, inclusive para você achar teu propósito. Porque se você não está vivendo a tua vida de maneira intensa, real, aceitando a tua realidade, você não tem consciência do que você precisa melhorar. Você não tem consciência, né? Você não tem noção da tua realidade. Você não sabe o que você precisa fazer. Você está na onda do deixa a vida me levar. E deixa a vida me levar. É bom quando a gente está de férias, conhecer um lugar novo, né? Deixa a vida levar aí. Mas na nossa vida do dia a dia, a gente precisa ter consciência, a gente precisa aceitar a nossa realidade, porque senão a gente não vai conseguir fazer mudança efetiva e fazer a mudança que precisa ser feita, né? A gente começa a falar, vou mudar aqui, vou fazer aquilo, isso não faz efeito nenhum na tua vida, beleza? Então vamos lá. Agora, tava aqui em vermelhão. Se você conseguir pagar boleto usando a sua habilidade, fazendo o que você gosta, meu filho, embarca nessa agora, hoje, não perde tempo, entendeu? Se você tem essa oportunidade, pega o avião, vai para a África, vai para o Nepal, vai fazer aquilo que você gosta. Se você pode largar teu emprego para ser chefe de cozinha, vai lá. Se você tem essa oportunidade, não sinta culpa, não. Vai fazer o que você gosta, entendeu? O termo propósito, isso aqui é importante, isso aqui eu queria que vocês atentassem para isso. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de intenção.
E quando a gente fala de intenção, a gente está falando de futuro, né? A gente está falando do nosso comportamento futuro. Eu tenho a intenção de fazer tal e tal coisa, né? Se eu já tenho conhecimento do propósito da minha vida, daquilo que é importante, que faz sentido para mim, então eu posso fazer como chama a palavra? Uma resolução, né? Eu posso fazer uma regra, né? Eu posso descrever o que eu quero fazer adiante e ficar nesta jornada, né? Então, o que é de fato ter um propósito? Eu saber aquilo que é importante para mim e aquilo, né? Eu vou formular, né? Um guia para mim, uma orientação para minha vida. Então, quando eu tiver escolhas na minha vida, se eu tô baseada, né, se a minha vida tá ali baseada, pautada em um propósito, eu sei o que eu vou escolher. Né? Eu tenho uma amiga que ela tem um mega propósito de vida sustentável, então ela faz propaganda de não usar plástico, né? Dani Junk, ela faz a propaganda do canudinho, ela usa isso na vida dela, isso é um propósito na vida dela, e ela dá conta de fazer escolhas baseadas nisso que é importante e faz sentido. Ela pode agir intencionalmente. Mas não se esqueçam, não necessariamente a gente pode agir intencionalmente, né, se a gente tem o tal do boleto para pagar, se não dá para a gente parar a nossa vida e fazer e viver uma vida de prazer, fazendo só o que gosta. Mesmo fazendo só o que gosta, enche o saco, dá trabalho, tem dia que você não quer ir, né? O propósito não é uma coisa, ai, linda, né? Ai, vou lá pra África, que maravilha, né? E tira uma foto chorando, né? É bacana pra caramba, mas, cara, é duro. Aliás, pessoas que vivem pelos seus propósitos é duro pra caramba, né? Não é uma beleza, é bonito na foto, mas não necessariamente na prática, né? Então, o termo propósito tem a ver com a intenção e com a resolução. E aí eu vou passar a me comportar intencionalmente, né? Guiado por aquilo que é importante para minha vida. E aí, propósito, eu achei o que era importante na minha história, mas eu tenho que estar conectado à minha vida real. Eu sei o que é importante, mas eu tenho que pagar boleto. Então eu tenho que estar conectado aqui, meu amigo. Eu tenho que fazer bem isso aqui, né? Eu posso até me planejar, né? Tenho que aguentar fazer isso aqui, posso ter uma intenção, posso usar meu propósito no sábado e no domingo, mas eu tenho que estar conectado à minha vida. E aí a gente vai parar do nhenhenhé, ó, meu amigo do Vida Sem Mimimi tá aqui, um dia a gente vai fazer uma live junto, gosto aí demais desse Insta deles, sigam ele aí, que ele fala coisas muito bacanas, mas se você tá desconectado da tua realidade e fica aí elocubrando que você tem que ter um propósito, viver por ele, ai meu Deus, nossa, a minha vida não faz sentido, cara, isso vai te afundar. É tipo pegar uma pá, entrou no buraco e começou a cavar, entendeu? Então, sem estar conectado à realidade, essa história de propósito pode te afundar, beleza? Vamos seguir. Então, é isso, ter um propósito diz respeito ao teu comportamento que está dirigido para o futuro, né? Se eu tô aqui baseada no propósito, eu quero, meu propósito é contribuir com pessoas, é alcançar o maior número de pessoas, eu tenho já um plano aqui, né? Então, eu vou continuar fazendo lives, eu vou postar amanhã, eu tenho um plano para o meu futuro, eu vou me comportar baseado em cima dessa resolução que eu formulei na minha vida, beleza? Então, vamos lá. Então, um propósito é a descrição de uma resolução comportamental. Eu fui lá no dicionário pegar o que era uma resolução. Capacidade de decidir, de demonstrar engenho, firmeza para resolver,
Bravura, coragem, meio pelo qual se decide em caso duvidoso uma questão, aquilo que se pretende fazer, propósito, intenção, desígnio, né? Então, quando eu tenho uma resolução da minha vida, quando eu sei o que é importante para mim, eu posso me comportar desta maneira. E aí vai ficar mais fácil de eu escolher. Se alguém amanhã falar, Alda, você quer trabalhar aqui na minha empresa, no RH? Putz, vai ganhar mais que você ganha hoje. Eu falo, putz, não quero, porque eu tenho um propósito, tenho um caminho, tá rolando de eu pagar meus boletos, entendeu? Então ainda tá dando pra eu seguir na jornada do meu propósito. Mas não é pra todo mundo, gente. Beleza? Quando a gente consegue formular o nosso propósito, a nossa intenção, ela pode, né, controlar a nossa vida. Nosso comportamento, ele está sob controle, quer você goste, quer você não goste. Controle da hora, controle do tempo, controle das pessoas que estão à nossa volta, né? Controle das regras novas que o ambiente coloca aí pra gente, né? Quando a gente tem, então, essa resolução, a gente coloca regras, né? Fica mais fácil a gente ficar sob esse controle da nossa vida, né? A gente vai estar sob controle do nosso propósito. A minha amiga lá da sustentabilidade, ela não vai chupar a Coca-Cola no canudinho de plástico, né? Ela faz uma escolha, ela segue a regra da resolução que é importante para ela. Então, quando a gente diz que tem um propósito forte, é porque a gente sabe o porquê a gente quer agir de determinada maneira, né? E saber esse porquê, a mãe no coração, a nossa ansiedade baixa, né? Quando a gente sabe as razões do nosso comportamento, as causas da gente se comportar assim, a gente começa a ter outro tipo de efeito, né? Eu fico mais tranquila porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei porque eu estou fazendo assim, né? Eu sei que vai demorar para eu conseguir, mas eu vou continuar aqui na luta. A despeito de eu não ter uma consequência positiva hoje, eu vou continuar fazendo o que eu faço, né? Fica mais fácil da gente levar a vida, né? E por que é importante, né? Porque tem esse guia, né? Por que então tem o seu propósito de vida, né? Porque precisa fazer sentido para você. Na verdade, é por conta disso aqui que eu tô te dizendo, né? Porque fica mais fácil você controlar o teu comportamento, né? Diante daquilo que faz sentido e tem importância. Às vezes não dá, às vezes dá só para você chegar perto dele. Vida Sem Mimimi falou aqui, meu propósito de vida é não atrasar boleto. Cara, o meu também, viu? Pior que às vezes eu vejo a multa e falo, esse aqui vale a pena eu pagar a multa. Às vezes é isso, mas beleza, tamo no propósito, né? Então, a gente não pode falar sobre o nosso propósito se a gente não tem conhecimento dessas relações causais da nossa vida, do nosso comportamento. Então, é para lá que a gente tem que ir. Quando falarem para você, vai lá pro meu retiro, né? Porque aí você vai buscar na sua essência, dentro de você, no seu âmago, nas suas entranhas. Cara, não pega essa onda que você vai dar com os burros na água. Beleza? Vai na minha, vai buscar na tua história, pede para alguém, vai pesquisar, vai ver o que aconteceu na sua vida, o que deu certo, o que deu errado, o que se tornou importante, porque aí você tá no caminho. Quiser ir pro retiro e ir lá, mas não para encontrar essa resposta. Beleza? Beleza. Ler livro é bacana, conversar com gente é legal, ter pessoas que você fala, puta, aquela pessoa tem um propósito bacana, né? O que ela faz? Como é que ela é? Qual é a vida que ela leva, né? Às vezes a gente não tem muita ideia, então vamos olhar para fora, né? É preciso olhar para dentro, mas é um pouco para dentro e bastante para fora. Beleza? Pegaram isso aí? Então, ok. Resumindo, pessoal, olha para sua história, para tua realidade, o que é importante para você,
você tem que tentar aplicar isso na tua vida, né? Muitas vezes você não pode ter uma vida, fazer uma atividade profissional, né, rentável com aquilo que você é hábil, né? Mas você pode aplicar isso na tua vida de outro jeito. E aí você tem que começar a ser criativo, deixar de mimimi e começar a arrumar alternativas para você não ficar aí angustiado, né, em si mesmado e eu não vivo, minha vida não tem sentido. Então, oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? Cara, vai arrumar uma alternativa, vai ser criativo, vai dar um jeito de colocar em prática aquilo que é importante para você. Você não consegue, você gosta de cantar, você não é cantor de rock, você não tem um show pra fazer, cara, canta no banheiro, faz um almoço com seus amigos, canta pra eles, é legal pra caramba. Viva, conecte-se à sua vida real. Faz o que você tem que fazer, porque ali você também consegue encontrar importância. Ali, quando você está investindo na tua vida, que está acontecendo hoje, você também encontra importância e propósito para fazer o que você tem que fazer. Então, é isso, sem estar conectado com sua vida, a sua realidade, não fica aí comprando ideinha furada que não rola, beleza? Pessoal, nem sei que horas são, diz aí. Tô sem relógio aqui, pus meu computador num modo aqui. Caraca, 9 horas, demos quase 1 hora. 9h03, o Ale falou aqui. Nunca acreditei nessas histórias de retiro, muito blá blá blá. Então, retiro, eles são bacanas. Às vezes a gente precisa mesmo se retirar do ambiente, né, para poder pensar melhor, para poder ter um tempo, né, com calma e tranquilidade, inclusive para fazer essa investigação da tua vida. Mas eu tenho amigas que fazem retiros que são maravilhosos, né? Fabiana Maia, que faz retiro de comunicação não violenta. Tem gente muito boa por aí. Mas o que eu disse aí dos retiros são esses retiros que vão fazer você buscar lá dentro, sabe? Lá dentro das tuas vísceras, porque não tá lá. Né? A tua verdade, as tuas respostas estão na tua história, né? Estão na tua vida, né? Você não... A Rê tá aqui falando assim, eu faço almoço, alguém... beleza! A Rê tem uma mão para cozinhar maravilhosa, entendeu? Alguém canta, alguém faz uns drinks e olha aí a gente vivendo no nosso propósito, encontrando pessoas, tá vendo? É isso, é criatividade, né? Mais o que? Alguém tem alguma dúvida? Fala, fazer planejamento sem complicar, sem ficar lamentando. Exatamente, a gente tem que planejar olhando para os nossos recursos, para a vida que a gente tem, né? Para aquilo que cabe, senão a gente começa a pirar. Né? Eu tô vendo aí um monte de Instagram, gente na Grécia, na Suíça, no Chile. Cara, não dá na minha vida hoje, não cabe isso, entendeu? Agora eu vou ficar aqui dormindo mal, não fui pro Chile, mais umas férias de julho que eu tô aqui. Cara, não, vamos viver com felicidade, né? Se tem uma coisa que você não recupera é o tempo que você perdeu, né? O tempo que você ficou aí choramingando, né? Então... não tô tendo que ir mais pra lá, tal. Território, não quer um mapa, não entendi direito. Exatamente, o discurso de fazer o que gosta não é aplicado a todos. Exatamente, infelizmente, né? Quantos pais de família tem aí, provedores, que tem 1 minuto e 52, que tem que fazer o que tem que ser feito. É isso, galera. Amanhã a gente vai acordar pensando no que é importante, mas se dedicando àquilo que tem que ser feito, entendeu? Se conectando à nossa realidade, porque é aí que você vai dar resultado na tua vida. Então é isso. Amanhã tem Story Terapia, vai ter novidade aí também, né? Porque é isso, a gente vai crescendo, fazendo coisa bacana, entrando em contato com as pessoas, tentando melhorar sempre o nosso propósito. É isso aí. Então, um beijo enorme para vocês. Fiquei super feliz, estava nervosinha de fazer essa live que eu dei nome de aulão hoje,
mas acho que foi tudo bem, né? Deu para entender. Se vocês tiverem perguntas, me manda no DM que eu respondo. Eu tô aí aberta e pronta para me relacionar aí com vocês, beleza? É isso, um beijo enorme, boa noite para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e em busca da realidade. Um beijo, tchau, queridos. Até amanhã. Tchau, tchau, foi um prazer.